Boa tarde, amigos e amigas da Rede Paulista de Educação. Nós hoje estamos completando 20 programas, não deixa de ser um aniversário. E para esse programa de aniversário de 20 programas, eu trago como nosso entrevistado uma pessoa por quem eu tenho o maior respeito profissional, além de enorme carinho pessoal. O Wesley João Pereira, eu não costumo chamar ele de João não, é o Wesley Pereira, mas o Wesley João Pereira nasceu numa família simples, lá numa cidadezinha de Goiás, e é um exemplo de muitos, não tantos quanto a gente gostaria, mas de muitos nesse país que tiveram na educação pública a oportunidade de ascensão. Wesley sempre estudou em escola pública, até chegar na Universidade Federal de Goiás, onde ele fez física e foi ser professor, para a sorte da rede de Goiás, foi ser professor na rede estadual. Wesley, como eu disse, é a prova do poder, da importância da escola pública que nós tanto defendemos, não é? Que alguns criticam e a gente defende com muita convicção, com muito amor, com muita confiança. Quando eu fui secretária em 2015, eu convidei o Wesley para ser o superintendente de ensino médio. E ele começou a me representar no Concede para as reuniões sobre a reforma, sobre o BNCC e a reforma do ensino médio. Foi lá que ele conheceu o Rocieli. Olha como a vida é engraçada. Um dos primeiros telefonemas que o Rocieli fez quando ele chegou ao MEC foi para mim, para falar: Raquel, eu preciso do Wesley no MEC. É claro que abrir mão do Wesley na superintendência do ensino médio ia fazer falta enorme para mim, como fez. Mas naquele momento eu não achei que eu tinha o direito nem de privar o MEC do dinamismo do Wesley e nem de privar o Wesley da oportunidade que ele teria, estando em Brasília, de galgar novos passos, como realmente aconteceu. No MEC, ele foi o grande mobilizador da discussão, da redação final, da aprovação da BNCC e da reforma do ensino médio. Ele viajou o Brasil inteiro falando dessa reforma do ensino médio. Foi o grande apoio que o Rocieli teve nesse trabalho. E uma vez encerrado o governo, com a mudança, o Wesley, mais uma vez, provou que, além de bom professor, é um excelente gestor. Ele hoje foi convidado, com o encerramento do período do Rocieli no MEC, ele foi convidado a ser gerente de educação básica do SESI Nacional. É um cargo de enorme importância, de repercussão e de influência em várias instâncias da vida. Agora, o Wesley teve uma oportunidade única. Como Concede e como MEC, ele ajudou, ele discutiu a reforma do ensino médio, conceitualmente mobilizou, ajudou na conceituação e na aprovação. Como gerente de educação básica do SESI Nacional, ele está tendo a oportunidade de, antes de todo mundo, implementar aquilo que ele ajudou a construir. O SESI tem um piloto com 5 estados brasileiros em que eles já estão vivendo a experiência do ensino médio reformado. Aqui em São Paulo, nós vamos implementar a reforma em 2021. Nós estamos na fase de preparação, de terminar conteúdo pedagógico, os currículos, os itinerários formativos, para começar lá na EFAP a formação dos professores. Eu sei que há uma angústia, uma ansiedade da parte de muitos de vocês que vão estar atuando no ensino médio sobre como será essa mudança. Então, eu vou querer conversar com o Wesley sobre muitas coisas. Resultado de IDEB, em que o ensino médio teve um salto como nunca tinha tido, e eu acho que tem a ver com o Wesley, com o Rocieli, com toda a discussão que foi feita na época deles sobre a importância do ensino médio e da reforma. Vou querer discutir IDEB, vou querer discutir reforma do ensino médio, mas eu queria começar, Wesley, você contando essa experiência que você está tendo no SESI Nacional de implementar aquilo que você ajudou a construir.
Como é que está sendo essa experiência? O que você pode contar para os professores da rede estadual de São Paulo que nesse momento se preparam para fazer a mesma coisa já em 2021? Obrigada, a palavra é sua, Wesley. Muito obrigada por estar aqui, estou muito feliz. A minha felicidade é grande, imensa, professora Raquel. Eu acho que, para quem não nos conhece a trajetória, eu preciso aqui publicamente dizer que eu sou uma espécie de uma formação como professores. A gente gosta de reconhecer os nossos mestres, e a senhora é uma professora que me formou como perfil de gestor, né? Acreditou no professor que era de sala de aula, e eu acho que a gente fez um histórico, foi a primeira vez que um professor sai da sala de aula e vai para a superintendência de ensino médio no estado de Goiás. Era um cargo muito político, e a senhora, muito inovadora, acreditou no potencial de um professor de chão de escola, que estava ali com ideais de fazer mudanças no ensino médio. Então, eu sou professor de educação básica, meu trabalho inteiro foi em ensino médio. Eu fui professor de ensino médio matutino e noturno por mais de 14 anos na Secretaria Estadual de Educação de Goiás, em sala de aula, na periferia de Goiânia. Então, eu conheço muito bem, profundamente a escola pública. Fui aluno, extremamente, totalmente de escola pública, de aluno, eu gosto até de relembrar. Como eu estudei na roça, a professora conhece muito bem sobre isso, eu fui estudante de sala muito seriada, né? Então, eu era meio peralta, a professora que estava no segundo ano, era primeiro e segundo ano junto. Eu terminava a minha tarefa, ela já ia para fazer a tarefa do segundo ano também, era um quadro cortado no meio. É para dizer, assim, que é possível a gente vencer, acreditar na escola pública, que ela é transformadora. Eu sou um exemplo que transformou a minha vida. Eu sou o neto mais novo da minha avó, da primeira geração, e o primeiro aí para o ensino superior. Depois disso, outros vieram a estudar e galgar. Eu tenho muito carinho por tudo que a escola pública fez por mim. Isso eu quero deixar registrado, e pelas oportunidades também, né, ofertadas por Deus e por todas as pessoas, a oportunidade que a senhora me deu de ir para a superintendência do ensino médio e depois de conduzir os debates no Conselho. Para mim está sendo muito, assim, eu não consigo nem agradecer a Deus, porque eu estou fechando um ciclo, né? Eu comecei como um professor que precisava mudar o ensino médio brasileiro. A gente pensou em fazer mudanças na escola onde eu estava. A nossa escola era totalmente disciplinar, fragmentada, a gente queria mudar o horário, colocar aulas duplas. A gente estava debatendo sobre ressignificação do ensino médio no estado de Goiás, e a gente falava, tinha que fazer diferente, a gente tinha aulas eletivas. E Goiás começou a fazer essa mudança de aulas eletivas e fazer as mudanças no ensino médio. A gente fala, é necessário fazer as mudanças. Esse ensino médio que está posto, ele não atende mais as juventudes. E a gente ficava muito angustiado como professor, lá do chão da escola, de que o modelo, um olhando na nuca do outro, e giz e quadro, transformar e garantir a aprendizagem é exigir demais do professor. A escola não estava organizada também para atender o próprio aluno. Eu fazia algo muito interessante na sala dos professores, que eu falo o seguinte, a gente faz um esforço hercúleo, diariamente, para garantir a aprendizagem nas escolas públicas. Mas a gente tem que lutar com uma arquitetura curricular que vai contra o nosso jogo de garantir a aprendizagem. Eu falo, o horário de aula é um exemplo. Eu não sei se todas as escolas brasileiras, mas por onde eu visitei, somente 3 capitais do Brasil eu não visitei, nessa migração do novo ensino médio, em todas que eu contei a história, eles falam, a escola pública é simples, e eu gosto desse exemplo. Você vai fazer um horário de aula no início do ano, começa os professores, com a coordenadora pedagógica, de dizer o seguinte, disponibilidade. Eu sou físico, eu tenho 2 aulas semanais por semana. E aí, para ter carga horária cheia, eu preciso ter no mínimo 24 horas aulas. E numa única escola não é possível cumprir minha carga horária. Então, eu dou aula em 2 ou 3 escolas. E aí eu falo, eu só tenho disponibilidade para você na segunda e quarta-feira. E cada um vai fazendo sua disponibilidade. E aí ela tem a missão hercúlea de fechar o horário. Aí pega folha de papel, amassa com pauta 2, coloca segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e vai fechar o horário. O horário não fecha. Começa as aulas. Tem o horário provisório da sala de aula, até conseguir fechar o horário definitivo. Quando fecha o horário definitivo, e que ela consegue fazer isso, você tem um horário assim, onde que numa plena segunda-feira você tem 2 aulas de física, 2 aulas de química e 2 aulas de matemática para a primeira série do primeiro ano. O aluno ele foi refém de todo o processo. Ele não participou até da organização desse currículo. Esse currículo não foi pensado
do ponto de vista de como atender essa juventude e garantir as aprendizagens dos nossos jovens. A organização da escola, pedagogicamente, não está em função dele. Eu sempre falei, e a gente sempre defendeu, quando a gente estava lá em Goiás, que a questão administrativa tem que estar em função do pedagógico. Então, para fazer uma implementação do novo ensino médio, ela tem que ser processual. A gente também precisa ter muita tranquilidade que a gente não vai fazer uma mudança que já é histórica. Há mais de 20 anos a gente vem debatendo melhorias no ensino médio brasileiro. A gente pode olhar as datas, por exemplo, em 99, o Enem já previa para que a gente, as habilidades e competências das diretrizes curriculares já era por área de conhecimento. Nós estamos aí com 2 décadas de debate para a mudança do ensino médio. Mas agora a gente tem lei que nos garante a fazer isso de forma muito concreta, plausível e ainda financiamento. O financiamento no ensino médio brasileiro é muito novo, é de 2009. Nós entramos como financiamento da educação básica. Antes era só Fundef. Então, eu, por exemplo, fiz ensino médio na escola pública, em que eu olhava o menino do ensino fundamental merendar e eu não merendava. Na minha época, o nome era merenda, eu não merendava. Não tinha livro, não tinha material didático. A gente tem que olhar para onde que a gente surgiu e também o quanto que a gente avançou. Mas precisamos avançar mais. Nós precisamos avançar na organização do currículo. Eu falo que o currículo foi feito de remendos. Foi tentando remendar e não dá mais. A gente tem que jogar o vestido fora. Não dá para colocar um remendo novo num vestido velho. Esse vestido não cabe mais na juventude de hoje. Tem que trocar o vestido e fazer um ensino médio que realmente seja profícuo para esses nossos jovens. E eu tive a graça de Deus de iniciar todo esse debate, construir isso junto com os 27 estados brasileiros, deixando um pouco a modéstia, porque eu estou muito feliz hoje. Fui muito bem querido pelos 27 estados. Eu acho que eu consegui fazer um bom trabalho de deixar assim, a gente tem muita coisa que a gente discorda, mas o que a gente concorda? A gente conseguiu fazer um bom debate no intuito de garantir aquilo que nos unia. E agora uma oportunidade de implementar aquilo que a gente estava pensando. A gente tem 5 estados brasileiros, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo e Goiás, em 7 turmas, 198 alunos, que iniciaram sua trajetória no novo ensino médio em 2018 e vão finalizar sua formação agora em 2020. Será a primeira turma do Brasil a se formar na nova metodologia, na nova arquitetura e alinhado com a base. São ensino médio integrado já pelo itinerário de ensino técnico profissional, de tecnologia de informação. A gente tem uma parceria entre SESI e Senai, em que a gente tem no primeiro ano do ensino médio, mais focado na Base Nacional Comum Curricular, até para que a gente possa orientar esse aluno a fazer escolha, a construir o seu projeto de vida, a emancipá-lo do ponto de vista dele ser gestor do seu conhecimento e da sua aprendizagem. A gente quer que ele sonhe. A gente tem resultados fantásticos que a gente vai divulgar para o Brasil, de jovens falando o seguinte: uma das coisas que não tem no nosso novo ensino médio, aquela avaliação toda sexta-feira, prova, não sei o quê. O processo de avaliação, ele é por habilidades e competência, professora Raquel. Então, o aluno ele precisa apresentar um seminário, a oralidade, a postura, a organização das ideias, ele tem um portfólio que ele tem que construir e analisar como que está a vida dele no processo de ensino-aprendizagem durante o ensino médio, e ele faz reflexões. Você vê os nossos estudantes falar hoje o quanto o novo ensino médio mudou a forma deles pensar, de se posicionar, e trouxe emancipação do ponto de vista de cidadão. É fantástico. Os professores, a gente vai conversar muito sobre isso. As nossas aulas não são organizadas por componente curricular, são organizadas por área de conhecimento. Os professores, no primeiro momento, em 2018, ficaram assim, estarrecidos. Como é que eu vou fazer aula por área de conhecimento? Eu vou pegar minha área, eu sou físico. Como é que o físico, o químico e o biólogo agora vão dar aula? Simples. Todo mundo entra na sala de aula, professora Raquel, na minha área, e dá um conceito do ponto de vista do conhecimento da disciplina de energia, por exemplo. Eu, físico, entro lá e falo o que é energia, as formas de energia, do ponto de vista do estudo do meu componente curricular. Porque eu fui formado assim. A gente também tem que discutir a formação inicial dos professores, que eu acho que é um outro programa, porque isso é bem profundo. Porque eu, num ponto de vista que tive uma excelente universidade, acesso a uma excelente universidade, eu não estou criticando a minha universidade, mas eu critico que ela poderia fazer muito mais por mim para me formar como professor. Me formar muito mais como pesquisador para ensino superior do que um professor para educação básica. Aí vem o professor de química e dá um conceito de energia do ponto de vista do conhecimento da química. E vê o biólogo e faz a mesma do conhecimento dele, da vida e tudo mais. E fica com a mercê do estudante dele fazer essas conexões e entender o que é energia. Por que os três não podem dar o conceito energético, planejar as aulas junto,
e trabalhar o conceito de energia. E aí desenvolver uma situação, um problema em que o aluno tem que fazer o uso desse conceito energético para a resolução de problemas da vida real, em que aí isso é uma avaliação. E aí ele, ao entender esse conceito, ele tem que propor uma solução. E aí a gente está avaliando esse estudante do ponto de vista se ele realmente sabe a aplicabilidade dos conceitos que ele está aprendendo. Então, estou muito feliz. A gente está muito feliz. Os resultados têm nos impressionado, professora Raquel. A gente tem feito simulados alinhados já na TRI com o Enem e comparado o nosso piloto com o ensino médio regular, que eu já estou chamando de tradicional. Olha onde que a gente está. Eu já estou chamando esse ensino médio antigo, já estou chamando de antigo, tradicional, que não dá jeito. A gente está muito feliz, os professores estão muito felizes, eles não se enxergam hoje voltando para o ensino médio tradicional mais, aquela aula, aluno na nuca do outro, o horário que não está articulado com o projeto pedagógico, e os estudantes também muito felizes, além de ser felizes, aprendendo. E o resultado, a gente tem mais 2 itinerários, além desse, de ciências da natureza e de matemática. Os resultados na avaliação do Enem são iguais em algumas áreas do conhecimento, e em outras muito melhores, do ponto do desempenho dos nossos alunos. Então, do ponto de vista da avaliação, nós estamos com resultado melhor do que no ensino médio tradicional. Olha, eu fico encantada ouvindo você falar isso, do que já está acontecendo, porque parece que a gente está falando de outro país, né? Eu me lembro quando, acho até que eu já comentei aqui nesse programa, eu me lembro quando eu cheguei no Canadá uma vez, a primeira escola que eu fui visitar, parecia uma oficina mecânica, cheia de bicicleta, e o professor me contou que os alunos aprendiam a reformar as bicicletas, eles ganhavam, eram bicicletas doadas, que os alunos aprendiam mecânica e restauravam as bicicletas, doavam para quem não tinha bicicleta, dentro de um programa de estímulo à vida sustentável e saudável, de combate à gasolina. Então, era uma mistura, numa aula só, era uma mistura de física, química, biologia, tudo, né? Porque tinha sustentabilidade, tinha física, tinha mecânica. E eu falei, nossa, professor, o que o senhor estudou para ser professor num curso desse, né? Não, e tinha mais, ele ensinava os alunos a criarem grupos de empreendedorismo na vida profissional. Eu falei, olha, ele falou, o meu curso original é de informática, mas é que depois eu me entusiasmei com empreendedorismo, fui na universidade, fiz 6 meses, fiquei habilitada a trabalhar com empreendedorismo, fui na universidade, fiz outro curso de 6 meses, a parte mais biológica da questão de saúde. Então, ao ver isso, quer dizer, não só a flexibilidade para os alunos, não é o Wesley chegando lá falando o que é energia, sobre o olhar do físico, o outro sobre o químico, mas a própria universidade, Wesley, vai ter que aprender a se flexibilizar para receber professores interessados em cursos de curta duração para poder fazerem atividades diferentes nas suas escolas. A gente já está recebendo pergunta aqui, a gente começou já com um número enorme de participantes, eu quero agradecer a professora Luciana, não é, que disse, com esse quadro eu sempre me animo, que bom, seja sempre muito bem-vinda. A Ana Maria também está dizendo que, boa tarde, adoro esse quadro, então eu tenho certeza que eles estão adorando a sua conversa. Agora, na prática, Wesley, eu vou ler uma pergunta só para você que eu já recebi, mas você junta a resposta dessa pergunta com a sua sensação de, na prática, essa experiência que você nos contou agora, qual foi a dificuldade maior para implementá-la e qual foi o ganho maior? Talvez o ganho maior tenha sido os próprios resultados de aprendizagem que você já mencionou, mas conta para a gente, né, que vai começar isso aqui o ano que vem, quais foram os gargalos e as dificuldades maiores. E aí, tem uma pergunta muito interessante que é o seguinte, como você enxerga a integração do itinerário de formação técnica com os itinerários propedêuticos? Eu acho que essa é uma pergunta importante, profunda, eu queria que você se debruçasse um pouquinho sobre ela, mas que também nos dissesse
na sua prática, nesses 190 alunos que serão os primeiros a serem formados no Brasil sobre esse novo modelo, quais foram os primeiros e mais sérios gargalos? Eu vejo como professor, e até entendo, como se eu estivesse lá na sala de aula, eu faria os mesmos questionamentos e ficaria preocupado com as mesmas situações, é porque eu tenho uma rotina profissional de estar adaptado a uma organização e uma arquitetura curricular que já ficou um pouco estagnada no meu processo cotidiano. Sair dessa zona de conforto e pensar fora da caixa, por área de conhecimento, por interdisciplinaridade, a gente tem palavras muito bonitas no nosso currículo e na parte da parte das nossas matrizes curriculares, dos nossos marcos normativos. Mas, de fato, a gente nunca aprendeu a fazer a interdisciplinaridade, até que era muito difícil. De 60 horas aulas como professor, a minha interdisciplinaridade era de corredor, professora Raquel. Era assim, perguntava ao professor de matemática, você terminou a equação de segundo grau? Ele falou, sim, então vou entrar em plano inclinado na lei de Newton. Não é isso. A gente precisa ter uma organização pedagógica na escola que permite eu realmente planejar por área de conhecimento. Fazer o planejamento para o professor e ter essa rotina, a gente sabe muito bem, as escolas de tempo integral, que eu defendo muito no Brasil, tive a oportunidade, junto com o Rocieli, de implementar no Brasil mais de 1.000 escolas de tempo integral de ensino médio. Acho que esse é um dos grandes resultados para o Enem também, e não só para o Enem, mas para o resultado do IDEB, é que eu acho extremamente importante o tempo de permanência do estudante na escola, mas eu acho que mais importante é a fixação do professor na escola. Cria nele um senso de pertencimento e ele consegue estar mais disponível para a organização pedagógica da unidade escolar. Essa transição de uma escola para outra, o novo ensino médio, ele possibilita isso, de eu fixar o professor na escola e garantir carga horária para ele. A gente que tem essa carga horária, que tem uma disciplina que tem tantas horas aulas e as outras tantas horas aulas, não existe isso na lei. Todas as disciplinas poderá ser organizada de uma forma para garantir a aprendizagem. Isso tem que estar na proposta curricular de cada sistema de ensino. A grande dificuldade foi tirar o professor da zona de conforto e garantir esse planejamento e fazer com que ele pudesse planejar por área de conhecimento. Até porque sua formação inicial não deu condições instrumentais para que ele pudesse fazer isso. Então, a gente começou a fazer uma grande formação, o SESI fez uma grande formação no ano de implementação e uma rotina de planejamento por área de conhecimento. Após isso dar resultados, eles verem que, por exemplo, eu não preciso sobrepor conteúdos, agora estou falando na parte de conteúdos, eu não preciso sobrepor como cada energia. Eu posso planejar uma aula e deixar que a parte, por exemplo, de laboratório, o professor de química faz, e que ele possa realmente colher os resultados, e a gente vai fazer o seguinte, focar em habilidades e competências de que a gente deve ser planejado. Hoje, após 3 anos, os professores não querem voltar mais atrás. Você está doido? Eu sozinho tenho que dar conta de garantir a aprendizagem num conceito de área, e isso tem que tentar eu garantir a interdisciplinaridade? Não, mas os meus colegas junto. Eu não estou falando que vai deixar de existir a carreira do físico, do químico. Não é isso. Nós estamos falando aqui o planejamento, o conhecimento, ele não é fragmentado. A senhora conhece muito mais que eu tive essa aprendizagem, foi muito mais que a senhora. A neurociência prova isso, que ele não é fragmentado. Fragmentado da maneira que nossa educação veio, de uma época muito industrial, com tempo, sinal. A gente que precisa quebrar esses paradigmas. Por exemplo, se eu pegasse o horário de aula e desse aqui para vocês, nosso horário de aula é assim, segunda-feira, das 7h20 da manhã até as 9h45, ciências da natureza. Ué, esse tempo todo, sim, porque ele tem uma parte que é teórica, depois ele tem uma parte que é laboratorial, e ok. Mas como é que estão os professores? Eles planejam a aula e cada um tem o seu tempo para trabalhar o conceito. E é por eixos estruturantes e por projetos. Então, isso fica muito interessante, porque ele só avança depois que ele e os estudantes conseguem realmente adquirir aquelas habilidades e competências. E os estudantes precisam apresentar, ou seja, através de experimentos. Eu vou dar um exemplo clássico da energia, que eu dei aqui agora. Nós acabamos de ganhar um prêmio agora dos nossos alunos de ensino médio. Olha o que o aluno fez do projeto que ele se propôs. Ele entendeu o conceito de energia, sabe o que ele pensou? Eu moro numa região afastada na Bahia, em que não tem energia elétrica. Eu sei que o movimento de subir e descer gera energia.
Por que eu não posso produzir um quebra-mola? À medida que o carro passa, o quebra-mola vai subir e descer, e isso vai armazenar energia durante o dia, e à noite eu utilizo para acender o poste de luz. Sabe o que ele fez no segundo passo? Colocou o mesmo sistema no tênis. À medida que eu ando, eu armazeno energia. E depois isso vai para a bateria, que pode carregar o celular, que pode fazer outro. Então, é um aprendizado voltado para a vida. A pergunta que a gente sempre vê na escola, professor, para que serve isso? O aluno pergunta, para que eu preciso estudar isso? A gente está vendo que no novo ensino médio, essa pergunta é respondida todos os dias. Esse é o grande avanço, que eu acho que trouxe muito significativo, paralelo com o desafio da gente fazer essa formação do professor e para ele entender que é possível avançar, e quando ele entende e vê que é possível e a organização fica muito melhor e que isso faz sentido para o professor e para o estudante, é um grande avanço. Mas esse também é um paradigma que a gente precisa vencer. Agora, a união com o ensino técnico e profissional é algo que eu acho fantástico. Primeiro, eu acho que os itinerários formativos precisam empoderar o nosso estudante para saber que ele tem que resolver situações do cotidiano. E o que o ensino técnico profissional faz para ele é que ele dá evidência de dizer, você está estudando isso para resolver isso e para ser um profissional que vai prestar esse tipo de serviço, seja qual ele que for. Então, ele fez sentido na questão do ensino técnico e profissional daquilo que ele vai poder utilizar. Mesmo, a gente fez uma pesquisa agora com todos esses 198 estudantes, quantos que gostariam de permanecer na sua área técnica e profissional antes de ir para o ensino superior. 50% deles dizem que já estão trabalhando e já estão exercendo sua profissão, porque eles estão no terceiro ano. Ele já ou ajuda a resolver ou consertar um computador de um colega, de um amigo, de uma família, eles verem sentido. Mas 99% dos alunos falou que querem ir para o ensino superior. Querem continuar, ou querem ser engenheiro, ou qualquer outra coisa. Isso significa que o ensino técnico e profissional não tira dele também o sonho de continuar os seus estudos. Mas, de que outra maneira, a gente precisa estar muito atrelado a esse itinerário formativo do ensino técnico profissional daquilo que é mais importante, a formação integral. E isso é dado pela Base Nacional Comum Curricular. Tem que ter uma organização pedagógica e curricular muito bem construída entre a base e o ensino técnico e profissional. E os outros itinerários também. Por que eu não posso fazer um itinerário de ciências da natureza em que eu faço o uso dos conhecimentos e que gera também, de certa forma, aplicabilidade no dia a dia, na vida real? Esse tênis do menino. Se você quisesse falar para ele se ele teve que entender de programação, teve. E ele estaria no mesmo nível de programação do que o do aluno do curso técnico e profissional de TI. E a gente vai conversar com esse estudante, ele falou o seguinte, como eu sou um aluno um ano antes dos meus colegas do novo ensino médio, porque eu tenho nessas escolas aluno que está terminando no terceiro ano, e eu tenho aluno que está no segundo do novo ensino médio e aluno no primeiro ano do novo ensino médio. Esse aluno do tênis, ele está no segundo ano do novo ensino médio, no itinerário de ciência da natureza. E a gente perguntou, ele falou assim, como eu tenho um colega meu, que ele já está no terceiro ano e está fazendo TI, eu comecei a estudar com ele linguagem de programação. Isso me ajudou muito para fazer meu projeto de pesquisa, porque ele é meu. Então, são essas coisas que deixam bonita a escola viva. Não é colocar todo mundo no mesmo balaio e falar que todos têm a mesma habilidade e competência. Eu dou um exemplo clássico. Eu sou físico. Quando eu entrei no meu ensino médio, que era colegial, fui a última turma. Eu podia fazer magistério, contabilidade ou finalizar lá no colegial. E eu fui fazer o colegial. Doido, eu fui campeão brasileiro de matemática no 9º ano, de escola, na época não era escola pública, não, era todo mundo junto no mesmo balaio. E aí tinha um colega meu que lia livro dessa grossura, eu até que passava mal, né, escola pública, a gente já estudava em escola pública lá no interior de Goiás. Dessa grossura que eu passava mal, e eu falava assim, gente do céu, eu não aguento, mas e desse equações matemáticas para me estudar. Mas eu tive acesso do ponto de vista da indução da minha habilidade e competência, da mesma forma do que outros colegas meus que queriam aprofundar em outros conhecimentos. Eu não estou dizendo que eu não tenho que saber português, matemática, filosofia, física, que tenho, mas aquilo que faz uma formação integral. Mas aquilo que eu tenho de habilidade específica, eu preciso aproveitar. Eu falo que o ensino médio brasileiro, professora Raquel, mata as habilidades e competências dos nossos alunos constantemente, o tradicional, porque ela não trabalha com as habilidades específicas. Olha, Wesley, isso que você está falando é tão importante. Esse programa, esse quadro, que graças a Deus caiu no gosto dos professores aqui em São Paulo, ele chama Reinventando, para a gente falar da reinvenção que nós estamos vivendo. É claro que ele foi motivado pela pandemia. Como é que nós estamos reinventando a escola hoje,
com o trabalho remoto, mediado por tecnologia, sem presença. A ideia primeira era essa, mas, na verdade, nós estamos reinventando, e já tínhamos começado essa reinvenção da conceituação da escola em si. Se a gente olhar no desenvolvimento da história da humanidade, não é? O século XX se caracterizou pela verticalização dos conhecimentos. Foi quando as universidades criaram os departamentos. Você vê, antes era áreas, ciências humanas e letras, tinha filosofia, história, tudo junto. Depois virou departamento disso, departamento daquilo, instituto disso, instituto daquilo. Houve uma verticalização, um aprofundamento dos conhecimentos, que foi importante. Mas chegou num ponto que hoje você tem ortopedista e especialista em dedo do pé. Tal o nível de especialização que aconteceu. Só que no século XXI, nós estamos aproveitando essa verticalização do conhecimento que foi feita, mas estamos fazendo o esforço de religar os saberes. É o que o Edgar Morin chama de religação dos saberes. O século XXI é o século da religação dos saberes. E a gente está vivendo na prática, Wesley, quando eu te ouço contar das aulas que estão acontecendo nesse novo ensino médio reformado e já sendo vivenciado, né, nesses 5 estados, a gente está vivendo esse religamento, essa religação dos saberes. Isso tem que tirar o professor da zona de conforto? Eu acho que até mais do que isso. O professor não tem medo de sair da zona de conforto, não. Ele às vezes tem um pouco de insegurança, mas quando ele sente que o resultado é legal, ele vai. Eu vejo aqui, os professores se animaram. Então, de repente, a gente falava, professor não gosta de tecnologia. Nossa, professor hoje está louco para aprender mais sobre tecnologia. Professor não... Então, tem muito equívoco que as pessoas falam sobre postura de professor, quando nós que conhecemos a escola sabemos que há majoritariamente uma abertura ao novo, uma disposição para ajudar o aluno a aprender, a se dedicar, a melhorar, a avançar. E eu fico muito feliz. E está chegando perguntas sem parar aqui, mas mais uma vez, né, a prof. Eliane está dizendo que esse quadro é muito interessante, cada vez uma situação diferente. A ideia é essa, Eliane. Eu também sempre fui... a professora Maria Lúcia está dizendo que eu também sempre fui de escola pública. Ou seja, temos muito... O caso do Wesley não é único, é menos do que eu gostaria de ter, mas tem vários professores que fizeram da oportunidade do ensino a sua razão de vida, de promoção, de ascensão, de evolução e de crescimento, né? A professora Solange está dizendo que tem orgulho em dizer que sempre fui aluna e hoje sou de escola pública e hoje sou professora do Estado. A professora Marisol está dizendo, concordou alguma coisa que você falou na hora que ela mandou, Wesley? Eu concordo, fica muito cansativo para o aluno e professor, certo? Aquele modelo antigo que a gente tinha, né? A professora Edna Maria está dizendo que ser avaliado, expor as suas ideias, expressar oralmente, nos fazem crescer. Completamente de acordo, Edna. Ajuda a gente a se livrar da insegurança, do medo, da timidez. E uma coisa que o Wesley falou, não diretamente ligado, mas reforça isso que a Edna Maria está dizendo, quando o Wesley disse que a escola de tempo integral é importante pelo tempo a mais que o aluno tem de exposição ao conhecimento, mas ele é mais importante, talvez, por fazer o professor ficar na escola, criar o sentido de pertencimento, ele cria também esse sentimento que a Edna falou, de você se abrir, perder o medo de expor as suas ideias, se livrar da insegurança e da timidez, porque você aprende a discutir com os pares e você avança nesse processo, né? A Marinês gostou da ideia da bicicleta, que legal, sustentável, essa mistura é importante. O professor Rafael está dizendo essa ideia de fazer cursos nas universidades de extensão é uma boa ideia. Eu tenho trabalhado, Rafael, eu tenho insistido muito com as universidades para a gente fazer isso. Eu sou de uma universidade federal, sou da Universidade Federal de Goiás, né?
tenho trabalhado e acho que a gente até tende a caminhar por aí. Não saberia dizer quando, que é uma mudança cultural grande, mas é uma ideia que eu tenho defendido muito. A professora Kátia está dizendo: precisamos sempre ficar atentos às necessidades dos nossos alunos. Mais uma vez, reforçando aquilo que o Wesley falou, o próprio quadro de oferta de disciplinas não pode ser em função do professor João poder na segunda de manhã ou a Maria poder só na quinta à tarde. A gente tem que colocar os interesses e o direito do aluno de aprender e fazer com que a administração gire em torno dessas demandas do aluno. As escolas buscando por parcerias para implementar os currículos se tornam muito relevante na formação dos nossos jovens. É isso, Isabel Cristina. Professora a Ana Lúcia, aprendizagem baseada em projetos e resolução de problemas, é isso. A Dulcineia, o formato da TPC agora favorece o planejamento interdisciplinar? Com certeza, Dulcineia, a gente tem que aprender a usar essa oportunidade da TPC para fazer o melhor possível, né? Acho muito boa a professor Davi Andrade, professor Davi Andrade. Acho muito boa a ideia de trabalhar por área de conhecimento, mas, como dito, precisamos de formação complementar. E eu deixo, então, com você a palavra, Wesley, refletindo um pouco sobre esses comentários, talvez nessa preocupação do Davi da formação complementar necessária, e coloco mais uma pergunta técnica também para você juntar, como fez da outra vez, duas perguntas, né? Que é exatamente ligada aqui. Quais os desafios que você enxerga para o trabalho por área do conhecimento? Que casa com a pergunta do Davi. Ok. Professora, eu queria, das perguntas, eu acho que tem um tema muito importante, que são as parcerias. Aí eu quero falar um pouco do que eu vivenciei no estado de Goiás. Eu dava aula numa escola da periferia, mas a Universidade Federal Campus 2, que a senhora conhece muito bem, ela fica na periferia. Até porque ela precisava de uma localidade grande para, assim, estabelecer seu campi, né? Então, ela está a menos de 1.000 metros dessa escola. O aluno não faz diferença se ele tiver que ir num dia da semana para a escola ou ir para a universidade. Por que eu faço isso? Porque a universidade ela é um tripé. Ela é ensino, pesquisa e extensão. No ponto de vista da extensão, a gente faz extensões na universidade que desenham o projeto muito da universidade do que ela quer fazer pesquisa, e aí ela vai ofertar o que ela está fazendo para a comunidade ou levar uma pesquisa para a comunidade. Por que não ajudar a educação básica? Principalmente no itinerário. E é uma parceria de mão cheia, porque eu não posso pegar e fazer uma parceria e um curso de extensão em que eu posso usar os laboratórios que não ficam utilizados, que eu fui a estudante de lá, fica subutilizado durante o dia, e fazer os itinerários lá de ciência da natureza, usando o laboratório de física, de química, de biologia. A gente tem capacidade instalada no Brasil e ela é muito mal utilizada. Por que eu não posso, por exemplo, que o meu estudante vai 3 dias para a escola ter base nacional comum e 2 dias ele está tendo itinerário e eu tenho fazendo uma parceria com o curso de extensão e ainda eu posso pulgar isso, porque eu fui professor coordenador do PIBID na escola pública, o PIBID, em que o aluno que está fazendo licenciatura, ele está nesse momento no itinerário fazendo seu estágio. Olha, eu estou com uma escola próximo da universidade, a universidade está fazendo extensão, ainda está formando os estudantes em licenciatura com a prática. O que acontece? Muitas das vezes chegaram projetos do PIBID do ponto de vista da pesquisa da universidade. E eu chegava e falava, não, vocês vão ter que fazer projeto para ajudar os problemas que tem reais da escola. É aqui que vocês vão vivenciar, porque vocês vão se tornar professores e esse aqui vai ser o local de trabalho de vocês. Então, a gente aproveita muito mal. Isso eu estou falando da universidade pública, dos institutos federais, mas eu posso falar da universidade privada. Quantos laboratórios da área de saúde ficam subutilizados durante o dia e a gente poderia utilizar eles, só ficam usando à noite? E eu podia fazer parcerias para fazer o uso dessas capacidades instaladas pelo Brasil inteiro. Aí é uma saída da gente fazer itinerários e ter acesso a laboratórios fantástico. E ainda poder fazer a formação dos nossos professores. Eu acho que a universidade está com a grande oportunidade de apoiar a escola pública brasileira e a educação básica e de fazer uma revolução na formação do professor.
A formação do inicial dos nossos professores, eu vou falar a minha em específico. Eu entrei na Universidade Federal e meu curso era 3+1. Eu fazia 3 anos de física, não escolhia se era bacharel ou licenciado. No último ano, eu escolheria para qual dos 2 caminhos eu ia. Se eu ia para o bacharelado ou se eu ia para a licenciatura. Desculpa eu falar isso, mas dói no coração falar, mas é real. Se eu escolher a licenciatura, eu sou fraco, porque eu não tive capacidade para ser pesquisador. Aí eu escolhi o caminho mais frágil. E não foi isso, porque, olha bem o resultado. Eu escolhi licenciatura e depois entrar no mestrado, as melhores notas eram dos alunos da licenciatura. Olha que coisa, né, fantástica desse preconceito que tinha no Instituto de Física. Mas eu tinha 1 ano de formação de professor, eu ficava 4 anos na universidade, no último ano eu ia para a licenciatura para fazer a formação de professor. Um estágio muito distante da realidade, então a gente precisa avançar nesse processo de formação qualificada inicial. Quando a gente não vai ter esse conjunto de professores que vai chegar nessa nova formação, a gente precisa investir na formação continuada. E aí eu acho que a universidade brasileira vai precisar nos ajudar a quebrar alguns conceitos, descer um pouco dessa cátedra para ajudar. Eu fiz uma vez um debate, professora Raquel, que foi bem árduo. Vou contar essa história, vai ser bem rapidinho. Eu fui na USP, Faculdade de Educação, bem no início da reforma do ensino médio. Ainda era medida provisória, a gente estava abrindo debate, né? Foi mais de 3 horas de debate, eu já tinha 2 horas que eu estava lá, mas eles não me davam a fala. E teve uma hora que eu fui um pouco mais frenético, falei assim, não, mas aí não é democrático, eu já ouvi todo mundo com muito respeito, agora eu preciso também falar, eu também tenho que ter o direito de fala. Aí eles ficaram calados, eu falei, olha, eu estou numa faculdade de educação. Vocês que estão iniciando o curso de mestrado, vão lá dos últimos 5 anos e faz uma lista simples de quais foram as teses que vocês defenderam e as pesquisas que vocês realizaram. Estou falando de faculdade de educação, professor. Dos últimos 5 anos. Agora, vocês vão lá no Ministério da Educação ou nas secretarias estaduais e levanta quais são os principais problemas da educação básica. Compara as listas. Elas não conversam. Porque não estou fazendo pesquisa do ponto de vista para ajudar a educação básica brasileira. A pesquisa está muito mais voltada para o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus pesquisadores. É duro eu falar isso um pouco, choca, eu sei que choca, mas é a grande realidade. A gente precisa fazer essa inversão e a gente vai precisar de fazer pesquisa também na formação de professores. O Brasil está fazendo um debate muito bonito, coordenado aí pelo Mozart, mas Maria Helena Guimarães, que é a Base Nacional de Formação dos Professores. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu defendo uma residência pedagógica para o professor, para ele sair com uma formação adequada, para que ele possa ter condições profissionais. Mas aqui, como a gente não consegue resolver o problema rápido, porque isso é a longo prazo, da formação inicial, a gente, e aí eu estou falando do sistema de ensino, vai ter que investir muito na formação continuada. Como São Paulo, por exemplo, no projeto que foi apresentado e eu tive conhecimento, está muito bem pensado na formação dos nossos professores. E concordo plenamente, professor. Nós, professores, não temos medo. Somos um cara que, e aí parabéns pelo programa, que nos reinventando todos os dias, estamos dando um presente para o Brasil, que eu falo professor, de forma silenciosa. Eu parabenizo os profissionais de saúde nesse momento de pandemia e isolamento social que estão na linha de frente. Mas eu não posso deixar de enxergar a revolução silenciosa que nossos professores estão fazendo no Brasil, do dia para a noite, se tornando youtuber, fazendo aulas remotas, se reinventando. E isso é a palavra. Parabéns a todos os professores. Realmente, nós, professores, temos essa capacidade de reinvenção. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, uma coisa que você falou que sempre me preocupou, até porque eu sou de universidade, eu vivi e constatei isso, né? Quando você fala esse preconceito entre bacharelado e licenciatura do Instituto de Física, eu lamento informar, e você mesmo falou da Escola de Educação, da Faculdade de Educação aqui da USP, o preconceito não é só do Departamento de Física da UFG. Há uma cultura na universidade brasileira de que o importante é você ser pesquisador. Agora, até o conceito de pesquisa, Wesley, está errado. Quando eu fui na Coreia visitar a escola, você lembra disso? Você estava, acho que você não tinha ido para o MEC ainda não, e a gente conversou no meu retorno, não é? Os professores, eles são avaliados também, eles fazem pesquisas. E aí eu perguntei para o ministro, que tipo de pesquisa os professores fazem? Aí
mostrou várias pesquisas em andamento. Por que o aluno do 9º ano não está aprendendo tal coisa? Por que as pesquisas são diretamente relacionadas com as dificuldades de aprendizagem dos alunos nas salas de aulas deles? Essa é a pesquisa que a Coreia, que a Finlândia e que os países que dão certo fazem. Aqui você fala pesquisa, acha que tem que a filosofia de não sei quem, o que o Vygotsky falou, o que o Piaget pensou. Não é isso. Pesquisa é buscar a compreensão dos fenômenos do dia a dia. O olhar do pesquisador é aquele olhar diferenciado. Todo mundo olha para uma cadeira e vê uma cadeira. O pesquisador olha para uma cadeira e vê outras coisas e vai atrás dessas outras coisas. Então, nós temos que mudar, Wesley, não só o conceito, nessa diferenciação entre licenciatura e bacharelado, mas o próprio conceito de pesquisa. Nós temos que mudar a nossa concepção do que é pesquisa. Não para de chegar a pergunta e a gente já está quase acabando. O professor Irley Capal, eu não estou conseguindo ler aqui, gostou do que você disse. Falou, essa é a escola dos meus sonhos, eu não sabia que já existia. A Isabel Cristina diz que trabalhar com projetos interdisciplinares realmente promove aos alunos possibilidades para que eles, pouco a pouco, adquiram as condições para irem se encontrando para futuras escolhas. O professor Jaci Santos, né? Universidade e escola junto na construção do conhecimento, é isso sim. Rosimeire, né? A maioria dos alunos gosta do desafio. E a professora Maria Selma falou, religar os saberes, bem isso. Não temos medo de nada, professora, sempre em frente. É isso que eu vejo nas escolas também. Infelizmente, a gente já vai estar quase caminhando, a gente tem menos de 10 minutinhos, mas tem mais uma última pergunta que eu vou fazer, Wesley, você responde, se você fazer comentários sobre as perguntas, mas já pensando em se despedir, tá? Aí é uma coisa mais técnica, mais de implementação mesmo, que a gente vai viver o ano que vem. É possível que o aluno migre de itinerário formativo durante o ensino médio? Se sim, como será essa transição? Existe um plano para que o aluno não fique prejudicado ao fazer essa mudança? É uma pergunta que a gente ainda não vai viver o ano que vem, porque nós vamos viver implementar no primeiro ano ainda é a parte geral, mas a partir de 2022 a gente já vai implementar os itinerários e é uma pergunta importante até para nós que estamos na Secretaria trabalhando esses itinerários e para mim na EFAP trabalhando, não é, como é que nós vamos fazer a formação dos professores para esses itinerários. Excelente pergunta, professora. A lei, antes do ensino médio, já previa isso. É só para deixar claro de que isso já estava preconizado e é da responsabilidade do sistema de ensino e da escola. Por exemplo, lá na escola onde eu trabalhei por mais de 14 anos, a gente pegou estudante que veio de outros estados e muito estudante que talvez veio até de fora do país. A gente pegava isso. A gente tinha que fazer o quê? Adequação de currículo. Estudante que, por exemplo, na nossa escola, na nossa época, ele fez francês, porque ele estava na divisa de países franceses e não tinha nem inglês nem espanhol, e era obrigatório o ensino de língua espanhola no nosso currículo de ensino médio. Como que você vai, um aluno que está chegando no 3º ano do ensino médio, você vai fazer a adaptação curricular desse aluno? Que nós chamamos de reconhecimento de saberes. As diretrizes trabalham muito bem isso. A própria Base Nacional Comum Curricular traz, a LDB traz muito bem disso, do reconhecimento dos saberes. E a gente precisa fazer adaptações dos estudantes para essa questão. Mas eu entendo da pergunta do itinerário porque ele é mais profundo. Eu cumpri cargas horárias talvez muito grandes, e aí como que eu vou fazer esse aproveitamento? Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar num currículo que seja inteligente, que possibilita o estudante a fazer migrações, em qualquer momento. E o estudante também faz migração no ensino superior. A gente podia fazer essa pergunta também. Eu tive colegas meus de física que saíram da física e foram para outro curso. E aí, quando ia para engenharia, ok, aproveitava conteúdos ou aproveitava créditos, mais do que quando ele ia, por exemplo, eu tive um colega meu que foi para sociologia. Mas o que deu? Um estudante que estava na física
foi fazer sociologia. É o dele, ele se reconheceu, ele fez uma disciplina eletiva no Instituto de Filosofia e Sociologia da Universidade Federal, amou e falou, vou trocar. Fez aproveitamento de estudos. Ele não tem, não tem capacidade, do ponto de vista curricular e carga horária, que será não prejudicado pelo ponto de vista do estudante. Agora, o que a gente tem que entender é que são pré-requisitos. Se eu estou no itinerário formativo de Ciências da Natureza, a gente vivenciou isso aqui no SESI, e o estudante quer ir para o itinerário, por exemplo, de linguagens. E aí, quando a gente olha o percurso que ele fez, ele já está indo para o 3º ano, e ele fala assim, agora eu vou vir para cá. O que nós chamamos aqui de eixos estruturantes? Mesmo nos 2 itinerários, pesquisa científica, esse processo de apresentar o conhecimento do pensamento científico, ele é comum em qualquer uma dos 2 itinerários. Então, isso é aproveitado. Agora, o que a gente vai falar para o estudante? Você vai migrar para cá? Possivelmente, você vai ter que pegar essa aula que você não teve ainda para que você possa se adaptar. Não é prejudicado e vai sair no currículo dele. Olha que maravilha. Vai sair no currículo dele a carga horária que ele fez no itinerário anterior e a que ele fez no outro itinerário. E dá para fazer outra coisa a mais, que é bonito no novo ensino médio, professora Raquel, que eu sou muito empolgado com isso, eu sou muito feliz como professor. Pensa um estudante que terminou o ensino médio e ele quer mudar de itinerário depois que ele terminou. Essa é uma pergunta que ninguém nunca fez para mim. Eu falo, gente, olha a lei, faça essa pergunta para mim. Aí eu faço essa pergunta. É possível? É. Porque pensa uma escola paulista que está lá com cadeiras ociosas e tem um itinerário na área de artes, porque ela tem auditório, ela tem capacidade instalada, fez parceria. E um aluno terminou um itinerário numa escola próxima e ficou sabendo que tem isso. Ele queria cursar só a carga horária desse itinerário. A escola pode falar, olha, eu já encerrei minhas matrículas e ainda eu tenho X vagas para aluno pós-médio que quiserem vir fazer um itinerário aqui. O professor vai estar lá, a escola já vai estar lá, tem vaga ociosa, então o aluno ainda poderá continuar estudando, mesmo terminando o ensino médio. Outra possibilidade da gente diminuir as desigualdades educacionais no país. Isso é algo que a gente precisa enxergar nas oportunidades. A gente não pode olhar para o copo, eu aprendi isso muito com a senhora, e olhar o que ele só é meio vazio. A gente tem que ver essas possibilidades de um copo muito cheio. Então, eu vejo que a migração é natural, a gente vai ter que ser inteligente suficiente, aí cabe ao sistema de ensino paulista, goiano, mineiro, público, privado, o que seja, de fazer uma matriz curricular e uma proposta pedagógica que permite essas migrações. Mas tem que combinar as regras do jogo muito claro para o aluno. Porque ele tem que entender que escolhas geram também algumas tomadas de decisões. Isso é importante para a vida, porque quando ele sair da escola, ele vai ter que fazer escolhas e vai ter que tomar decisão, porque ele não pode aprender a fazer isso e adquirir essas habilidades também dentro da escola, né? Não vejo problema nenhum, e a lei já os resguardam para a questão das migrações, e é plausível de ser feitas. Olha, Wesley, a gente tem alguns minutinhos, tem várias perguntas que não vão poder ser respondidas, algumas são internas, como a da Lidiane, dizendo que faz falta a TPC geral, precisamos de um ponto de equilíbrio, somos uma equipe que unida, cada qual em suas áreas, construímos o todo, verdade. Aulas práticas aumentam o interesse dos alunos. Obrigada, professor, estamos juntos. Tem gente aqui te agradecendo, a professora Maria Lúcia, né? A pergunta anterior era da professora Marilza. A professora Ana Lúcia está confirmando que teoria e prática têm de caminhar juntas. A professora Mercedes está confirmando também que a pesquisa deve ser em relação aos problemas que temos dentro da sala de aula. Parabéns. Tudo que a gente ouviu do Wesley mostra para a necessidade de, na vida, não só na vida profissional, mas na vida pessoal, a gente ter essa flexibilidade intelectual de abertura ao diferente e ao novo. Com essa ideia de flexibilidade, eu te dou 1 minuto para você fazer a sua despedida, Wesley, porque a gente já vai, infelizmente, a gente vai ter que acabar. O tempo realmente voou, tem mais coisa para perguntar, mas não vai dar. E aí agora, quem está assistindo, agora vocês entendem por que eu tenho super orgulho desse filho do meu coração, né? Primeiro, professora, eu quero agradecer publicamente novamente por
por ser professor. Eu amo o seu que eu sou, eu estou na gestão, mas eu sou professor de educação básica, o maior orgulho de ser professor. Não faria outra coisa na minha vida se não fosse professor. Orgulho de Deus ter colocado professores na minha vida. Eu fiz uma homenagem, todo mundo sabe, minha professora de matemática, que mudou a minha vida, né, no ensino médio. E depois, quando eu fui me tornar um professor de carreira, eu tive professores que foram meus amigos, meus colegas, que me ajudaram na profissão. E a senhora, que também é professora e tem orgulho de chamar, e sempre chamei de professora, que foi uma grande professora para mim. Nós precisamos garantir no Brasil algo que é fundamental. Eu nunca vou deixar de defender a questão da valorização financeira dos professores, mas a gente precisa resgatar a valorização social dos nossos professores. É extremamente importante. Nós temos um papel social fantástico. E eu tenho orgulho e encho minha boca de ser professor e estar nesse dia de hoje sendo convidado por uma professora para falar para professores e dizer, se quisermos fazer uma mudança no ensino médio, ela vai passar por um personagem extremamente importante, nós professores. Sem nós, nós não vamos conseguir fazer a mudança. E precisamos. A juventude está gritando por mudanças. Muito obrigado, professora. Bom, assina embaixo, não vou nem acrescentar nada. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe sua vida pessoal, profissional. Beijo para Geisilane e as suas filhas lindas. Um beijo para todos que nos acompanharam nesse programa e até a próxima quinta. Obrigada.